Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é o professor Vinícius com mais uma aula de tecnologia e inovação para os meus alunos do ensino fundamental e também do ensino médio, né? Porém, se você não for meu aluno e caiu aqui no vídeo por algum motivo e quiser assisti-lo, pode assisti-lo aí à vontade até o final, que não tem problema nenhum. Eu espero que você goste tanto quanto eu espero que os meus alunos gostem aqui dessa aula, tá bom? Então vamos a ela. Na aula de hoje, né, na aula dessa semana sobre tecnologia, a gente vai continuar o assunto de animação, visto que na aula anterior eu falei sobre uma breve história da animação, né? E por isso que nessa aula eu vou falar um pouco dos tipos de animação, sendo eles animação 2D, animação vetorial, né? Stop motion e animação 3D. Claro que existem outros tipos de animação, como animação em 8 bits, por exemplo, mas nessas aulas eu vou focar mais nesses tipos destacados acima, tá bom? Para também não tomar muito tempo, né? Não ficar muito longo aí para vocês assistirem. Então vamos começar. Animação 2D. O primeiro tipo de animação foi a animação 2D, né, que pode ser chamada de animação tradicional ou animação celuloide, né? Prefiro o termo animação desenhada à mão, porque isso define o seu aspecto mais importante, o fato de ser desenhada à mão, né? Aqui nas imagens temos um exemplo que eu coloquei do filme Uma Cilada para o George Rabbit, que é um filme muito importante aí da história do cinema, não só por ser um filme que mistura animação 2D com atores reais, né? Mas por ser um filme histórico aí que juntou grandes estúdios como Warner Brothers, Universal e a Disney, né? Para fazer aí o filme, né? Porque nesse filme aparece personagens de animação de todos esses estúdios aí. Então, por que também a animação pode ser chamada de animação celuloide, né? Esse tipo de animação pode ser chamada de animação celuloide. Para responder essa questão, eu vou puxar aqui outra questão, né? O que vem a ser celuloide, né? E para isso a gente vai falar um pouco de química, né? Para responder o que vem a ser celuloide. Para a gente ver já, vocês começarem a perceber como todas as matérias que vocês estudam, de certa maneira, se conversam e se complementam aí, né, na ajuda de aquisição de conhecimento de vocês, né, porque de fato o mundo, né, ele não é organizado bonitinho, separado em matérias, né, ele funciona com todas as matérias aí dialogando nele, né, e a gente estuda essas matérias para conseguir compreender melhor e fazer as coisas melhor aí no mundo, né? Então, por isso que para responder essa questão do porquê que esse tipo de animação pode ser chamada de animação celuloide, eu vou falar um pouco aqui de química, né? Pois a celuloide é uma substância plástica ou plástico bastante maleável sob o efeito do calor, utilizada com frequência na indústria, embora seja altamente inflamável. Ele é obtido pela plastificação da nitrocelulose, pela cânfora. A cânfora vem da canforeira, planta medicinal nativa das regiões do Extremo Oriente, cujo nome científico é Cinnamomum câmphora. Da seiva dessa planta é extraída a cânfora, composto químico de fórmula C10H16O, de cor branca cristalina, aroma característico, sabor levemente amargo, volátil à temperatura ambiente, pertencente à família das cetonas. Esse plástico celuloide possui múltiplas aplicações, entre elas artigos de toalete, brinquedos, filmes fotográficos e etc. Né? E na animação, o plástico de celuloide ele é usado para fazer como se fosse uma folha transparente, né? Que os animadores de antigamente usavam para desenhar o personagem em determinadas posições, né? Onde eram colocados sobre o cenário e fotografados para assim serem animados posteriormente. Né? Aqui do lado tem uma imagem do episódio do Looney Tunes, né? Do Pernalonga, na Ópera de Sevilha,
E aqui vemos o cenário de fundo, a folha celuloide com o personagem aqui em cima. Está escrito aqui acetato, né? Porque a folha de celuloide durante um período foi, por ela ser muito inflamável, né? Por o material celuloide ser muito inflamável, ela foi substituído pelo acetato, né? Mas o que perdurou foi o nome animação de celuloide. Né? E agora a gente vai ver aqui um vídeo, um pequeno vídeo sobre o processo de animação. Esse vídeo pertence aos estúdios Walt Disney. Estou usando aqui nesse vídeo mais para fins pedagógicos mesmo, né? E vamos aqui assistir o vídeo aí. Here, a Mickey Mouse short is being put on film. Mickey has been inked and painted on transparent sheets of celluloid. This happens to be a panorama effect where the character will walk in one place and the background keeps moving behind him to create the illusion. Each time a new cell of Mickey is photographed, the background must be moved a fraction of an inch. Photographing each one of these celluloids of Mickey and background makes a single frame of motion picture film. And here's how the action looks on the screen. Now note that our character is capable of giving us a real feeling of 3 dimensions. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Foi eu mesmo que legendei aí para vocês. Esse vídeo mostra um pouco desse processo de animação em celuloide, né? Vocês viram que o animador desenhou várias figuras do Mickey em posições diferentes e foi colocando sobre o cenário aí para criar a ilusão, né? Durante os anos 90, quase todos os estúdios de animação deixaram de usar os papéis celuloides ou de acetato e começaram a digitalizar os desenhos para o computador, para colorir digitalmente, né? E agora muitos animadores de desenhos à mão fazem seus desenhos usando um tablet ou monitores Yaconsic, que é mais ou menos esse objeto aqui, né? Da foto, né? Conhecido também como mesas digitalizadoras. Esses aparelhos permitem que eles já deixem o desenho em arquivo digital para posteriormente ser usado na animação. Com isso, a animação desenhada à mão pode ser feita inteiramente de forma analógica ou inteiramente digital, ou utilizando os dois meios de se produzir, né, no processo, para assim conseguir mais efeitos. Assim surgiu o tipo de animação vetorial 2D, né? Hoje em dia, né, existe essa nova forma de se criar animação 2D usando um boneco digital 2D. E o que é esse boneco? São personagens 2D que são construídos com um sistema de ossos e controles que podem ser manipulados de uma forma semelhante ao modelo de personagem 3D, né? Como a gente vê aqui nas imagens do programa Toon Boom e Harmony e Adobe Animate CC, né? Que permite misturar e combinar perfeitamente a animação desenhada à mão com técnicas de fantoche 2D aí para se criar aí os filmes animados, né? E a partir dessa técnica de animação vetorial 2D surgiu aí também a animação cel shading, né? Que também é conhecida como toon shading. E esse tipo de animação é um conjunto de técnicas empregadas na renderização. O que é a renderização? É o processo de deixar o vídeo mais refinado, mais bonito aí, para chegar no seu resultado final aí para poder ser assistido aí pelo público, né? Eu uso o processo de renderização nos vídeos que eu faço da eletiva de desenho, onde eu tenho que misturar o vídeo da câmera, né, de eu desenhando, com os slides, né, da parte teórica do vídeo, né? Então, o cel shading ou toon shading, ele é um conjunto de técnicas empregadas na renderização de imagem 3D, de modo que o resultado final se assemelha ao de desenhos em 2D, né? Como a gente pode ver aqui o exemplo nessa imagem desse mergulhador ou astronauta, né? Onde tem aqui o modelo dele em 3D,
e depois com esse filtro cel shading em cima dele, deixando ele com aspecto de desenho, né, parecendo que foi desenhado à mão, né, com aspecto 2D, né? A forma mais simples de se obter esse efeito é empregando contornos escuros nos objetos 3D, textura simples e uma iluminação mais chapada. Isso é menos realista e mais próximo da iluminação empregada em desenhos animados. O resultado da utilização dessa técnica é bastante interessante e transforma uma perspectiva tridimensional em um aparente desenho à mão em 2D, né? Dando mais possibilidade aí pro criador aí, pro animador aí fazer suas cenas. Geralmente a animação cel shading ela é mais usada no mundo dos games, né? Principalmente quando o jogo é derivado de algum desenho animado ou histórias em quadrinhos. Quase todos os jogos mais recentes, as séries Dragon Ball e Naruto, utilizam esse efeito e são ótimos exemplos do que ele é capaz. Como a gente pode ver aqui nas fotos, né? São modelos 3D com o filtro cel shading, né? Para dar esse aspecto de desenho animado aqui, né? Esse é o jogo do Naruto Shippuden, eu não lembro qual o número, acho que nem é o Shippuden porque tem o Boruto, mas tudo bem. E esse aqui é o Dragon Ball Tenkaichi 3. Joguei bastante aí no PlayStation 2. E graças a esse efeito, né, no lugar da limitação dos movimentos e cenas costuradas de um jogo em duas dimensões, utilizar esse efeito cel shading permite que o jogo siga fluido com todas as vantagens de uma ambientação tridimensional, né? Por isso que é muito usado aí no mundo dos games, né? Para poder fazer jogos de mundo aberto, mesmo com os personagens, digamos, 2D, né? Muitas animações, né, além dos games, também usam, né? O filme dos Simpsons usou um pouco de cel shading em algumas cenas e o exemplo aqui que coloquei, a série Futurama, também usa o cel shading, né? Optou por abrir mão do desenho à mão em todas as cenas em que aparece nave se movimentando e o resultado tem as mesmas vantagens que nos games, né? Mais possibilidades aí de criação de cena. Aqui está o exemplo de uma dessas cenas onde tem uma nave com cel shading, né? E aqui o pôster da série Futurama. E agora a gente vai falar um pouco de stop motion, né? Que significa literalmente movimento parado, né? E é uma técnica que utiliza disposição sequencial de fotografias diferentes de um mesmo objeto inanimado para simular o seu movimento. Essas fotografias são chamadas de quadros e normalmente são tiradas de um mesmo ponto, com o objeto sofrendo uma leve mudança de lugar. Afinal, é isso que dá a ideia de movimento, mais ou menos como vimos no vídeo do Mickey, né? Mas então por que aquela animação não é de tipo stop motion, né? Bom, porque apesar de utilizar o mesmo princípio quadro a quadro da animação 2D, esta que também usa o fenômeno da persistência retiniana, que é uma ilusão de ótica que provoca a ilusão no cérebro humano de que algo se move continuamente quando existem mais de 12 quadros por segundo passando em nosso campo de visão, né? Gerando assim a sensação de movimento. Esse princípio está presente em toda a arte da animação, né? O que diferencia então a animação 2D do stop motion e faz o stop motion ser stop motion é que neles são fotografados objetos reais, como bonecos feitos de massinha, fantoches, maquetes, para serem assim animados posteriormente, né? Temos vários filmes de stop motion, como a gente pode ver aqui nessa imagem que eu coloquei, né? O Cinema de Jack, Coraline, Fox, A Noiva Cadáver, dentre outros, né? Nessa foto está o animador Joe Flatt animando uma cena do filme O Estranho Mundo de Jack, que utiliza aí a técnica stop motion, né? Ele está preparando aí o bonequinho, a posição do boneco aí para ser fotografado, para posteriormente ser animado. E a história do stop motion também remonta aos primórdios do cinema, né? O mágico e ilusionista francês Georges Méliès
viu nessa arte uma ótima possibilidade para dar sequência aos seus truques misteriosos, que encantavam a todos. A partir da técnica do stop motion, ele alcançou o ápice de sua carreira cinematográfica, com o filme Viagem à Lua de 1902. No curta, a chegada da Lua de um foguete com tripulação humana é criada a partir dessa técnica, né? Então a gente pode dizer aí que o próprio cinema, como a gente conhece hoje, né, com histórias, né, porque esse filme foi o precursor aí, trazendo uma narrativa, né, é, vai de encontro aí com a história e o desenvolvimento da animação, como a gente viu na aula anterior também, né. E ao lado temos a foto do senhor Jorge Méliès, onde eu aproveito para dizer para vocês uma pequena curiosidade, né? Por isso que eu coloquei aqui a foto do Mickey de fantasia, né? Pois no filme fantasia da Disney, o chapéu do feiticeiro Ensid, que é um anacronismo do nome Disney, o Ensid que é o professor de Mickey, né? Nesse curta de animação dentro do filme fantasia, chamado O Aprendiz de Feiticeiro, é o mesmo chapéu deste grande cineasta e também de certa forma feiticeiro, visto que ele era um mágico ilusionista e usou do cinema para ampliar as possibilidades da sua mágica, o senhor Jorge Méliès, né? Fica aí a curiosidade aí para você ver como a história do cinema ela é sempre homenageada aí até pelos grandes estúdios, né? E agora a gente vai falar um pouco da animação 3D. Né, já que falamos um pouco da 2D e do stop motion. A gente vai falar um pouco da animação 3D, que além de, claro, ter surgido graças ao desenvolvimento da animação 2D, ela é um sucessor, na verdade, da animação em stop motion. E por que ela é um sucessor da animação stop motion? Né? Porque na questão da profundidade, né, e da tridimensionalidade que o stop motion possui, né? Ele tenta replicar isso aí no seu modelo de animação 3D, né? Esse é um tipo de animação também conhecido como animação em CGI, que é imagens geradas por computador, né? Apesar de utilizar os mesmos princípios da animação tradicional, clássica, né, a animação 2D, a animação 3D possui também os seus próprios princípios. Nesse tipo de animação, os modelos são gerados por computador, onde através de cálculos matemáticos é possível dar forma aos personagens, cenários e objetos, bem como editar seus movimentos, iluminação e posicionamento da câmera. Por ter a possibilidade de um trabalho em todos os ângulos, a animação 3D possibilita uma infinidade de novas técnicas e visões para cada cena, né? E por isso que no mundo dos live action hoje em dia é esse tipo de animação que mais é criado, que é mais feito, justamente pela sua infinidade aí de possibilidades aí na geração de cenas e posicionamento de câmera. E já que falamos desses tipos de animação, né? Aqui na tela está algumas atividades, seguindo aí a dica de uma aluna minha, né, que falou: professor, coloca as atividades, as questões aí para a gente tomar nota dentro do vídeo e também na descrição aqui no YouTube, para que fique mais fácil da hora da gente estar assistindo já tá respondendo, né? Então, pausa aí o vídeo, quem achar melhor, leia aí a atividade, ou se não, pegue aqui na descrição do vídeo também, tá bom? E por essa aula é só. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo, né? That's how, folks. Por isso é só, pessoal. E até a próxima aula. Que quem sabe seja falando sobre outros tipos de animação ou seja um outro aí assunto envolvendo o mundo da tecnologia. Muito obrigado aí pela sua atenção e um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você. Tchau, tchau.